boa noite a todos e agradecer a todos por terem se inscrito e estarem participando com a gente. O Nutri, para quem não sabe, é um ministério da CPC que foi inspirado num programa lá do Projeto Raízes e que está funcionando na versão revista e atualizada aqui pelo Zoom, né? O nosso foco é o ensino com módulos e módulos expositivos, módulos de treinamento e módulos temáticos também. Então, nós já tivemos 3 módulos temáticos, falamos sobre espiritualidade peregrina, falamos sobre culto, adoração e cultura, falamos sobre batalha espiritual, e a gente quis fazer nesse 4º módulo um módulo expositivo. Nós vamos expor o livro de Efésios. É uma carta muito rica e nós esperamos que seja bênção aí para todos que vão participar com a gente. Então, vamos já começar, né? São 8h09, a gente até excedeu um pouquinho aqui no início, mas vamos começar. E queria aproveitar a presença, né, do Marcelo e do Nelson, né, os 2 chefes, quem manda, e eu queria pedir, Nelson, você pode fazer uma oração para que a gente comece? Muito obrigado, Deus, a oportunidade de estarmos juntos, mais uma vez, oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, oportunidade de sermos igreja desta forma, e que ao estudar esse livro que nos encoraja tanto a sermos comunidade da fé, a sermos igreja, e sermos uma igreja que cumpre a missão a que o Senhor nos delegou, que possamos ser desafiados, encorajados, edificados e abençoados pelo estudo desta palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Pedimos a Tua bênção sobre o Erlon, que o Senhor possa inspirá-lo e ajudá-lo, Senhor, na condução do entendimento deste livro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos falar sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios ele é um livro dividido em 2 partes. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma pequena introdução, falando um pouquinho de Paulo e também da cidade de Efésios, para dar uma situada. E a gente vai fazer aqui a primeira aula falando sobre o primeiro capítulo. E essa parte 1 de Efésios, na verdade, que são os primeiros 3 capítulos, é uma parte doutrinária, que ela fala da nossa riqueza em Cristo. E quando a gente começa do capítulo 4 em diante, ela vai falar de uma forma mais prática, né? Ela trata primariamente ali nessa segunda parte da nossa caminhada com Cristo e do que Deus está fazendo. E essa primeira parte, ela fala da nossa riqueza em Cristo e do que Deus fez. Então, é aqui que a gente começa. Bom, o autor de Efésios é Paulo. E aí eu não vou entrar nessas questões de autoria com muito detalhe, porque sempre tem aqueles estudiosos que vão questionar se foi mesmo Paulo, mas no caso de Efésios, é um livro que ele não tem muito a sua autoria questionada. Então, assim, desde ali a tradição dos pais da igreja, já se considera realmente Paulo como o autor de Efésios. E Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso era a principal cidade da província romana, da Cilícia, na Ásia Menor, e o que atualmente se encontra no sudeste da Turquia. E ele aparentemente viveu em Jerusalém desde a sua infância. A gente pode ver isso, que ele foi educado debaixo ali de um rabino muito, muito renomado, o Gamaliel, a gente vê isso lá em Atos 22:3. Não está claro se a sua família se mudou para Jerusalém ou se Paulo foi enviado para lá para completar a sua educação, algo que era bastante comum. Ele era um homem culto, ele falava pelo menos 3 idiomas, o grego, o hebraico e o aramaico,
ele foi conhecido pelo seu nome hebreu, que é Saulo, até Atos 13:9. E a partir daí, ele foi chamado pelo seu nome romano, que é Paulo. A gente vê na Bíblia, às vezes, Deus mudando o nome de algumas pessoas, como foi no caso de Abrão, que passou a se chamar Abraão. Não tem um texto que fala que Deus mudou o nome de Paulo. Não, algumas pessoas pensam que Deus mudou o nome de Paulo. A Bíblia não fala sobre isso. Não parece ser o caso, né? O nome Paulo era o nome romano dele, e a partir ali do relato de Atos 13, versículo 9, ele é chamado por esse nome romano, Paulo. Paulo, ele empenhou a sua vida na atividade missionária, e ele fez 3 viagens missionárias relatadas na Bíblia, e talvez até uma 4ª, um pouco antes da sua prisão, da sua prisão final e do martírio, né, do seu martírio. As epístolas de Paulo, elas surgiram a partir dessa atividade missionária dele, e também na tentativa de educar e ensinar aqueles que conheceram a Cristo por meio de suas pregações, né, nas suas viagens missionárias. Efésios, em particular, é uma das 13 epístolas de Paulo. No Novo Testamento, nós temos 13 epístolas escritas por Paulo. E ela é uma das 4 epístolas que são chamadas de cartas da prisão, porque elas foram escritas durante a sua prisão domiciliar, que provavelmente aconteceu ali em Roma entre os anos de 60 e 62 depois de Cristo. E as outras 3 cartas que são conhecidas como cartas da prisão são Colossenses, Filipenses e Filemão. Bom, a cidade, falando da cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana na Ásia, e sua população no primeiro século pode ter atingido até 500 mil habitantes. Ou seja, era uma cidade muito grande, muito importante, né? Quando a gente pensa numa cidade, hoje, nos nossos dias, 2000 anos depois, de 500 mil habitantes, é um número considerável, né? E Éfeso pode ter chegado a 500 mil habitantes ali, durante aquela época. Era uma cidade portuária, e por isso ela tinha uma grande importância política e comercial. Éfeso era também o centro para a adoração da deusa pagã Diana, ou Artemis. E o templo de Diana, na verdade, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um centro de magia, Éfeso era um centro de magia e práticas do ocultismo também. E, além disso, juntamente com Pérgamo e Esmirna, Éfeso era o berço para adoração no templo do imperador romano e da sua família. Além de ter a sua vida religiosa dominada pelo culto ao imperador, pela idolatria e pelas artes negras do ocultismo, a vida moral de Éfeso era típica de uma cidade greco-romana com muita devassidão e imoralidade sexual, com um enorme bordel, para vocês terem uma ideia, que se erguia no centro de um dos seus principais cruzamentos. Essa era uma prática comum. E como toda metrópole, Éfeso era caracterizada por ter uma grande diversidade e contrastes. Nós vemos isso nas nossas metrópoles hoje. São cidades de muita diversidade e também de muitos contrastes. E Paulo, ele não prega verdades diferentes para pessoas de realidades diferentes. Existe uma só verdade válida para todos, e é essa verdade que Paulo pregou em Éfeso. Hoje em dia, quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho que é pregada, dependendo de onde nós estamos, nós ouvimos versões completamente diferentes do mesmo suposto Evangelho. E Efésios, ela é uma carta de muita riqueza doutrinária, e ela trata de vários temas. Mas talvez o principal tema da carta é conscientizar os cristãos das riquezas que eles possuem em Cristo. E como nós cristãos podemos e devemos lançar mão dessas riquezas na nossa vida diária.
Talvez essa seja aí a principal, o principal objetivo da carta de Efésios. Então, o que a gente poderia começar fazendo? Eu gostaria que nós começássemos lendo o primeiro capítulo de Efésios, tá bom? Então, a gente vai começar aqui. A gente está lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ok, esse é o primeiro capítulo de Efésios, e nós vamos tratar dele nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro. Aqui no primeiro capítulo, nos versículos 1 e 2, nós temos as saudações e apresentação e o comissionamento de Paulo, né? Ele começa se apresentando como apóstolo de Cristo Jesus. Vou ler o versículo 1 e 2 de novo. Fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu acabei lendo aqui agora esse mesmo texto na NVI, né? Nós lemos na Almeida Revista e Atualizada. Bom,
que Paulo faz, então? Ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. O termo apóstolo, nessa época, ele era usado para indicar uma pessoa que era um enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Geralmente é um mensageiro cuja mensagem é acompanhada de poderes milagrosos, um comissário, um representante ou um embaixador de Cristo. Ou seja, o apóstolo é alguém enviado com uma mensagem que é acompanhada de autoridade por parte daquele que o enviou. De uma certa forma, gente, nós todos somos apóstolos de Cristo. Por quê? Nós fomos enviados por ele para levar a mensagem do Evangelho, certo? Conforme João 20, versículo 21. Diz assim, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A grande comissão, em Mateus 28, versículos 19 e 20, ela também deixa claro o nosso comissionamento e a nossa missão. Jesus falou, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, de uma certa forma, nós todos somos apóstolos, no sentido de sermos enviados, certo? E nós temos outros exemplos também de pessoas que são chamadas de apóstolos na Bíblia. Nós temos Andrônico e Júnior, que está lá em Romanos 16, versículo 7. Barnabé também foi chamado de apóstolo lá em 1 Coríntios 9, versículos 5 e 6. E alguns outros irmãos cujos nomes não foram mencionados. Aí temos outros textos aí. E depois também Tiago, Epafrodito, e Timóteo e Silas. Ok? Mas no sentido de um ofício, esse termo ele só pode ser usado para os 12 apóstolos e Paulo. Havia alguns requisitos para alguém ser considerado um apóstolo. Ele precisava ter visto Jesus, ele precisava demonstrar sinais e maravilhas e ter sido comissionado e enviado por Deus. Então, nesse sentido, somente os 12 apóstolos e Paulo podem ser chamados de apóstolos. Né? Há pessoas hoje que se denominam apóstolos no sentido de ofício. Nós vemos isso por aí, como o primeiro numa hierarquia que acima dele só tem Jesus. Né? No entanto, não existe base bíblica sólida para sustentar tal posição, principalmente porque geralmente se trata de uma questão de tempo e de promoção no reino. Eu já vi isso. Você acompanha algumas pessoas na rede social, por exemplo, começa se apresentando como pastor, depois vira bispo e depois está falando que é apóstolo. É uma coisa muito interessante. Não tem base bíblica para isso. Né? Enquanto ofício, a base bíblica é chamar os 12 apóstolos e Paulo, que foram comissionados pelo próprio Senhor Jesus. Né? Ô, Erlon. Oi. Só para sua informação, já tem gente se autodenominando pai apóstolo. São os pais dos apóstolos. Tem isso mesmo, né? Daqui a pouco é candidato à quarta pessoa da Trindade. Assim, é de chorar, né? A gente ri, mas é de chorar, porque é um tremendo abuso. Oi, Nelson. É um pastor de Manaus que se autodenominou pai apóstolo, tá? Que se dizia Terra Nova, mas não é tão nova assim. E também a outra característica do apostolado, né, que ele não só pregava e levava a mensagem, mas uma característica de um apóstolo era sofrer pela mensagem que anunciava. E isso nós temos explicitamente na vida dos discípulos. 90% tiveram a notícia que tiveram morte violenta por causa do Evangelho. Exato. Se não me engano, né, Nelson, parece que só João, né, que morreu de velhice, né, exilado, né? A tradição
nos diz que todos os outros apóstolos foram martirizados. Então, realmente, essa é uma característica dos apóstolos. E Paulo, ele não somente era um apóstolo, mas ele era apóstolo por vontade do próprio Deus. Como ele falou, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, ele recebeu o seu comissionamento e o seu chamado por ocasião da sua conversão pela voz do próprio Jesus, que apareceu a ele quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas dos sacerdotes para perseguir e arrastar os crentes para a prisão. Nós vemos isso em Atos 26, versículos 15 a 18. Aqui Paulo está falando da sua conversão, e ele relatando, ele fala, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então está aí o comissionamento e o chamado de Paulo, que ele recebeu na ocasião da sua conversão. Nós podemos não ter o comissionamento de apóstolos como um ofício, como nós já falamos, mas nós somos chamados também. Nós somos chamados para sermos mensageiros do Evangelho. Somos chamados para sermos porta-vozes da esperança e para sermos embaixadores de Cristo. Nesse mundo onde devemos, por nosso procedimento e pela nossa pregação, sermos testemunhas de Cristo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nós proclamemos o seu Evangelho, o Evangelho de Cristo, aos que não o conhecem. Então, todos nós temos um comissionamento. Todos nós fomos chamados. E Paulo, ele declara que nós somos santos e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis aqui quer dizer crentes. Nós cremos em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados. Nós somos reconciliados com Deus através da fé em Cristo. E por isso nós recebemos graça. A graça é uma dádiva imerecida de nossa parte. A bondade de Deus para com pessoas indignas. E nós podemos ter a paz de Cristo, que independe de circunstâncias ou da nossa lógica. Nós vemos isso em Filipenses 4:7, que diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele está ali falando graça a vós outros e paz. Nós podemos ter essa paz que excede todo o entendimento. Nos versos 3 a 14, nós vemos Paulo louvando a Deus pela posse espiritual, pela nossa posse espiritual. Olha só, no versículo 3. Eu vou ler aqui o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo, ele está louvando a Deus pela nossa posse espiritual. Deus, ele nos concedeu e continua nos concedendo toda sorte de bênção espiritual. Paulo louva a Deus por essa dádiva. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. As regiões celestiais, elas dizem respeito às realidades do mundo espiritual, que é real, porém invisível. Mas não se trata de um mundo nos céus, mas sim aqui no ambiente em que nós vivemos. Nós vivemos num ambiente espiritual. Por quê? O espiritual engloba tudo aquilo que nós vivemos aqui. Então, Paulo não está falando de um mundo lá no céu, não. Ele está falando de um mundo espiritual aqui, nesse lugar onde nós vivemos. O versículo 4, ele fala que Deus nos escolheu. Olha que interessante, vou ler o versículo 4.
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Gente, isso para mim é um grande mistério. Deus nos escolheu. É um mistério que nós podemos aceitar, mas eu acho muito difícil da gente entender. Isso porque, para se compreender alguma coisa, é necessário ser maior do que aquilo que se compreende, certo? Do contrário, você não compreende nada. Para você compreender alguma coisa, a sua mente tem que ser maior do que aquilo. E há verdades que Deus nos revela que nós temos plena capacidade de compreender. Porém, há outras que nós aceitamos pela fé. Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. A nossa eleição, ela é feita por Deus, por critérios que somente Ele entende, por mais que nós tentemos explicar. O fato é, nós fomos escolhidos, isso a Bíblia deixa bem claro. E essa nossa escolha, ela se deu antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa criada que hoje nós conhecemos. E é interessante porque o tempo verbal do verbo traduzido como escolher aqui, ele indica que nós fomos escolhidos de uma vez por todas. É algo que aconteceu em definitivo. E a preposição que está também na frase é a preposição ek, no grego, que quer dizer para fora de. E o tempo verbal, a voz média do verbo, ela indica que a escolha é feita para aquele que escolheu. Então, juntando tudo isso, nós podemos afirmar que nós fomos escolhidos por Deus de forma definitiva para sairmos do mundo e para sermos um tesouro particular de Deus. Isso é algo sensacional. Fomos escolhidos de forma definitiva por Deus para sairmos do mundo e para sermos um tesouro particular dele. E o propósito de nós termos sido escolhidos é para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Não porque nós somos santos, mas para sermos santos. E não somente para sermos santos na eternidade, mas aqui e agora. Pedro, ele diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós não seremos, nós somos raça eleita, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Confirmando o que Paulo diz aqui. Irrepreensíveis tem a ver com o fato que nossa culpa ela foi expiada pelo sacrifício de Jesus. E é importante nós entendermos que Deus, ele nos enxerga como filhos amados, pois ele se relaciona conosco baseado em nossa nova identidade em Cristo. Olha que interessante. O sacrifício de Jesus foi suficiente para que nele nós possamos existir. Então, Deus se relaciona conosco e nos vê como filhos amados. Se, por um lado, nós ainda lidamos com o pecado, a Bíblia diz o pecado que tenazmente nos assedia, por outro, nós podemos ter o objetivo e a motivação de viver de forma que agrade ao Pai, se estivermos cheios do seu amor. Ao sermos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, há aqui um privilégio, porque nós fomos declarados santos e irrepreensíveis. E há também uma responsabilidade. Nós precisamos buscar viver nossa vida como santos e irrepreensíveis. Então, aqui fala de algo que nós somos, pela nossa condição em Cristo, e fala também de uma responsabilidade que nós temos. A obra da nossa salvação, ela é feita pela Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós fomos salvos. O que nós vemos nesse livro de Efésios é que nós fomos salvos quando Deus Pai nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Mas não parou aí. Nós fomos salvos quando Deus Filho, Jesus, morreu na cruz por nós. E nós fomos salvos quando nós cedemos à persuasão de Deus, Espírito Santo.
e recebemos Jesus Cristo como Salvador. Então, é muito bacana isso. A nossa salvação, ela começou na eternidade, ela se cumpre no presente e ela vai se estender para todo o sempre. Que maravilha, né? É isso que o texto está falando com a gente. E aí nós chegamos até o versículo 5. Vou ler o versículo 5 aqui. Finalzinho do 4 fala: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos através de Jesus. A nossa salvação, ela acontece somente através da pessoa de Jesus e a obra que ele fez em nosso favor. Por isso que nós somos chamados a levar a mensagem do Evangelho às pessoas. Não há salvação em nenhum outro, além de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somos predestinados para sermos adotados como filhos através de Jesus. Chegamos ali no versículo 6 e vamos até o 14. Para louvor da glória de sua graça, versículo 6, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Lemos aí do versículo 6 ao versículo 14. E o que nós vemos nesse trecho aqui? Nós vemos que em Cristo nós temos a redenção. E o próprio texto define redenção como a remissão dos nossos pecados. Remissão é o mesmo que perdão. E Paulo, o que ele faz aqui? Ele faz uma alusão a algo que era familiar aos seus ouvintes. A remissão de um escravo. Naquela época, a escravidão era algo comum. E o verbo remir, ele significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Então, um escravo no Império Romano, ele poderia ser comprado para ser liberto, se assim quem o comprou desejasse. Então, a pessoa pagava o preço do escravo, e ela teria a possibilidade, se ela quisesse, de libertar, de declarar esse escravo livre. E ninguém poderia contestar se essa pessoa fizesse isso, pois o preço já havia sido pago. Olha que interessante, né? Ele usa essa figura comum aos seus ouvintes da época para mostrar que Cristo fez isso por nós. Ele nos comprou. Ele pagou o preço necessário com seu sangue e ele nos declarou livres. Não pode haver nenhuma contestação. A ideia é que após o perdão dos nossos pecados, nós somos santos, como se nunca os tivéssemos cometido. Por isso é que Paulo começa essa carta chamando os efésios e, consequentemente, todos nós de santos. Somos santos, porque somos declarados santos, porque Cristo pagou o preço. E ele tem todo o poder, toda a autoridade de nos chamar santos. E essa graça, ela foi derramada sobre nós. A ideia do verbo aqui é algo em abundância, como se a porção derramada ela fosse maior do que o recipiente no qual ela se derrama. É como derramar 1 litro de água num copo que cabe 200 ml. Então, foi em abundância. E o mistério de Deus ele tem a ver com a reconciliação da humanidade perdida com Deus. Tudo isso faz e sempre fez parte dos planos de Deus.
não aconteceu por acaso ou como resultado de algum evento aleatório. Nós vemos que ele nos escolheu antes da fundação do mundo aqui, falamos sobre isso. Sempre foi plano de Deus nos reconciliar com ele através de Cristo. Olha só, em 1 Pedro 1, versículos 19 e 20, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha que coisa maravilhosa. Corroborando aqui tudo que Paulo falou, né? Nós fomos predestinados, nós fomos feitos herança para louvor da glória de Cristo. Isso quer dizer que o mérito é todo de Deus. O mérito é de Cristo. É interessante também notar que esse feito, ele foi feito de acordo com um propósito estabelecido por Deus. Há um propósito para a nossa existência. Nós não somos resultados do acaso. Cristo ele é glorificado através da nossa vida. Esse é o propósito da nossa existência. E aí a gente volta para a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Honrar e glorificar a Deus para sempre. São todas verdades que nós vemos aqui nesse trecho que nós lemos. Os versículos 12 e 13, eles também falam da união que há entre os crentes e que também é obra e propósito de Deus para nós. Olha só, vou ler de novo os versículos 12 e 13 aqui. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando Paulo fala nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele está falando aos judeus, ele está falando com respeito aos judeus, como povo da promessa. Mas aí ele vem e fala, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. E aí ele já está falando com respeito aos gentios, ou seja, todos os não-judeus. Este é o mistério do qual Paulo falou no versículo 9. O versículo 9 fala de um mistério, não é? Olha aqui o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou a sua boa intenção, que propusera em Cristo. Então, Paulo fala desse mistério que foi desvendado agora nos últimos tempos. E esse mistério é a salvação prometida a Israel, que não é exclusiva ao povo de Israel. Não é exclusiva ao povo judeu, mas ela inclui pessoas de todas as nações. Nós lemos o texto da Grande Comissão sobre fazer discípulos de todas as nações, né? O termo em grego ali é o pantatá etné, que diz respeito às etnias da terra. Quando a gente pensa em nações, nós pensamos muito na configuração atual do mundo, né? Nós temos aqui a América do Sul, Brasil, Paraguai, Argentina, os países, as fronteiras, imigração, tudo isso. Mas quando a Bíblia está falando de nações, ela está falando muito mais relacionado a etnias, porque não é algo... mesmo no Brasil a gente vê isso, mas a gente vê isso muito forte em alguns outros países. Às vezes um país tem várias etnias presentes ali. E então, quando a Bíblia fala todas as nações, a ideia é essa, são etnias, povos diferentes. Então Deus ele está reunindo para si um povo de todas as nações. É por isso que nós temos a responsabilidade de levar o evangelho a todos os povos. Ok, aí chegamos no versículo 15, e aí nós vamos pegar esse bloco aqui do 15 ao 22, ok? Versículo 15 diz o seguinte, aqui Paulo está orando, ele faz uma oração, é a primeira oração que nós temos de Paulo aqui no livro de Efésios, são duas, e aqui nós temos a primeira. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu acabei lendo o 23 também. Então, nós vemos aqui que Paulo ora para que os efésios, e consequentemente nós, tenhamos um conhecimento prático de três coisas: a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da herança de Deus nos santos e a suprema grandeza do seu poder para conosco. É possível ter um conhecimento superficial de Deus, mas é nossa responsabilidade investir o nosso tempo e nosso esforço para conhecermos a Deus através da oração e do conhecimento da sua palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso caráter é moldado por ele. O conhecimento de Deus, naturalmente, nos afasta do pecado cada vez mais. O Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Paulo, ele fez 4 orações da prisão. 2 estão no livro de Efésios, como nós já falamos. Uma está em Filipenses e a outra em Colossenses. E é interessante a gente perceber que nessas orações ele não pede coisas materiais. Mas a ênfase das orações de Paulo é na percepção espiritual e no caráter cristão. Vou repetir. A ênfase está na percepção espiritual e no caráter cristão. Ou seja, na primeira oração que ele faz aqui, para os Efésios, ele pede que o Senhor os revele aquilo que já possuem. Não para que Deus lhes dê o que eles não possuem. Paulo, ele está pedindo que Deus revele aos Efésios, e consequentemente a nós também, as coisas que nós já temos, não aquilo que nós não temos. E as 2 primeiras coisas que Paulo quer que nós tenhamos, um conhecimento prático delas, a esperança do nosso chamamento e a riqueza da glória da herança de Deus nos santos, elas têm a ver com o futuro, certo? E aqui eu gostaria de destacar 2 palavras: esperança e herança. Esperança. Nós precisamos viver com o coração no céu, pensando nas coisas do alto. Lá em Colossenses 3, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Gente, nós devemos procurar valorizar as mesmas coisas que Jesus valoriza. É por isso que nós investimos naquilo que tem consequências eternas. Pessoas transformadas, impactadas pelo Evangelho. Isso dá fruto para a eternidade. E o nosso foco deve estar nisso. A palavra de Deus, ela nos ensina que a glória deste mundo, ela é passageira. E que nós devemos acumular tesouro nos céus, não aqui na terra. Isso não quer dizer que nós vamos nos contentar com uma vida medíocre e nós vamos acreditar isso a Deus. Não, não é isso não. Mas nós devemos seriamente refletir sobre onde e como nós passamos o nosso tempo e nós empenhamos os nossos esforços. Nós precisamos definir claramente o que é a glória do mundo e o que é a glória de Deus.
Dinheiro, prestígio, fama, poder, são glórias deste mundo. E nós não trabalhamos para essas coisas. Nós trabalhamos com inteligência, nós trabalhamos com diligência, e se nós alcançarmos essas coisas, nós não vamos rejeitá-las. Eu não estou falando de rejeitarmos essas coisas. Pelo contrário, nós vamos usar essas coisas para o avanço do reino, pois elas são coisas boas e podem ser ferramentas poderosas com esse objetivo. Mas a glória do mundo, ela não pode ser o nosso foco, e nem aquilo para o qual trabalhamos. Nós trabalhamos pensando nas coisas do alto, com o nosso foco naquilo que vem do alto, pois o nosso foco não está neste mundo. A nossa esperança, ela tem a ver com as coisas do alto e o porvir, não nas coisas deste mundo. Nós podemos listar aqui 4 aspectos da nossa esperança futura. Primeiro, ressurreição e imortalidade. 1 Coríntios 15, 19 e 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, nós temos a esperança da nossa ressurreição e da nossa imortalidade. Em segundo lugar, nós temos a esperança de reinarmos com Cristo em seu reino vindouro. 2 Timóteo 2, versículo 12, parte A. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E Apocalipse 13, 21 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus está falando aqui de reinarmos com ele no seu reino vindouro. A terceira esperança, com aspecto eterno, é uma esperança eterna, uma herança eterna no céu. Colossenses 1:5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E o quarto aspecto dessa nossa esperança futura é uma esperança de uma perfeita transformação à imagem de Cristo. Olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E lá em 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa esperança que se manifesta de 4 formas, ela será cumprida em nós quando por ocasião do retorno de Cristo. Que nós possamos nos prostrar perante ele em humildade e gratidão, dispostos a dedicarmos a nossa vida por completo a ele. Não trabalhar para as coisas desse mundo, mas trabalhar com essa perspectiva eterna. Segunda palavra é a palavra herança. No verso 18, o verso 18 fala da herança de Deus nos santos. Isso é um versículo muito interessante. Num primeiro momento, parece estranho que a herança da qual o verso 18 fala é de Deus e não nossa. Mas esse conceito de nós, enquanto povo, sermos uma herança para Deus, ele vem do Antigo Testamento. Olha só, Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. 1 Reis 8:53. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Ainda Salmo 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse é bem conhecido, né? E o povo que ele escolheu para a sua herança.
Nós somos o povo escolhido para sermos herança de Deus. Nós fazemos parte do Israel de Deus, pois a promessa feita a Abraão, de que através dele Deus abençoaria todas as famílias da terra, se cumpre em Jesus. E através de Jesus nós temos acesso ao Pai. Por isso é que nós somos comissionados a levar a mensagem do Evangelho a pessoas de todas as nações. Nós somos os ramos enxertados na oliveira que Paulo fala a respeito em Romanos 11. Mas tem um porém, né? Nós vivemos nesse mundo. E nós temos uma realidade a ser vivida neste mundo, com circunstâncias e problemas deste mundo. Por isso, a terceira coisa que vem como consequência de termos os olhos do coração iluminados, como Paulo orou, é estarmos cientes da suprema grandeza do poder de Deus, esse poder para conosco, que somos os que cremos. Gente, o poder que opera na nossa vida é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Está lá no versículo 20. E colocou Jesus acima de tudo, acima de todos, seja no âmbito natural ou no espiritual. Não há poder ou autoridade que possam, ao menos, se aproximar do poder e autoridade de Jesus, e que habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. Jesus disse que toda a autoridade no céu e na terra lhe foi dada, Mateus 28, 18. E é nessa autoridade que foi concedida a Jesus que ele nos comissiona. Nós andamos e atuamos debaixo da autoridade de Jesus. Todas as coisas estão sujeitas a ele, e nós somos o corpo do qual ele é o cabeça, certo? E o que a gente vê num corpo? O corpo obedece à cabeça. Quando os olhos do nosso coração são iluminados, como Paulo orou para que eles sejam, e nós estamos cientes dessa nossa riqueza em Cristo, nós estamos muito mais prontos a obedecer a Cristo. Como igreja, nós somos a plenitude de Cristo. E a igreja é e Cristo é aquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Como nós lemos. Deus, ele está operando no mundo. Deus está trabalhando no mundo. E ele escolheu fazer isso através da sua igreja. E eu não estou falando de uma igreja denominacional, tá? Não estou falando da igreja presbiteriana ou qualquer outra. Estou falando da sua igreja, o seu povo. Ele escolheu operar no mundo através da igreja. E ele usa toda e qualquer circunstância para fazer cumprir os seus propósitos. E a figura de Jesus como cabeça, e nós, igreja, como corpo, ela mostra como todo o corpo funciona em obediência a Cristo. Realizando aqui na terra as obras de Deus. Então, nós realizamos aqui na terra as obras de Deus. O poder de Deus, ele opera em todo o corpo. E nós precisamos estar cientes de quem somos e do que temos em Cristo para atingir o nosso potencial máximo. É por isso que em Efésios, Deus mostra tanto a teoria quanto a prática. Efésios é um curso teórico-prático. Como diz, é um curso hands-on. Para terminar esse primeiro capítulo, nós como corpo de Cristo, o expressamos de forma completa ao mundo. Isso é muito profundo. Nós, como corpo de Cristo, o expressamos de forma completa ao mundo. É por isso que nós precisamos conhecê-lo, tendo os olhos do nosso coração iluminados. Se nós não conhecemos Cristo totalmente, o seu poder, a sua palavra, seus preceitos, nós vamos passar
uma ideia incompleta dele ao mundo. E para sermos a plenitude de Jesus, como diz o texto que nós lemos, nós precisamos conhecer tudo dele que é possível conhecer. Efésios foi escrito com essa finalidade: conhecermos as riquezas que temos em Cristo e lançar a mão dessas riquezas na nossa vida diária. E aqui eu vou parar o compartilhamento de tela, porque eu cheguei ao final aqui dessa exposição do primeiro capítulo. Então, se vocês quiserem abrir suas câmeras, né? Mas então, pessoal, esse é um livro muito rico, não é? Gostaria aí de ouvir vocês, comentários, perguntas. Oi. Eu acho que talvez um assunto que causa uma certa dúvida nas pessoas, eu acho que também a gente não precisa gastar tempo com isso aqui, é quando se fala sobre que nós somos escolhidos desde antes da fundação do mundo, né? Uhum. Fomos mesmos. Mas, para evitar grandes polêmicas, eu acho assim, se você não entende como funciona isso, descanse em 2 atributos de Deus que fica tudo certo, entendeu? O primeiro atributo é a justiça, e o segundo é o amor. Então, meu filho, em vez de você tentar assim, não, mas por que então, como é que é esse negócio? Não, mas e como é que foi escolher um, não escolher o outro? Aqui, é melhor você não esquentar a cabeça com isso, não. Descansa no fato de que Deus é justo, e Deus é amor, e louva Jesus porque você está salvo, entendeu? Seu nome está escrito no livro da vida. Exato. Porque senão isso vai dar nó em pingo d'água, entendeu? E aí pessoas até falam, não, mas então se Deus escolheu, não preciso nem pregar o evangelho, porque quem vai ser salvo vai ser salvo, né? Não pensa assim, não. Isso as muitas letras fazem delirar, entendeu? Descansa na justiça de Deus, no amor de Deus. Deus é justo, Deus é bom, Ele é amor, né? São atributos maravilhosos de Deus, e louva Jesus porque você está salvo, seu nome está escrito no livro da vida, e faça a obra do evangelista, pregue o evangelho, porque Exato. Os próprios teólogos, os próprios estudiosos profundos da Bíblia, eles têm divergências sobre vários pontos, entendeu? Então, não somos nós aqui no NUT que vamos chegar, não vamos, né? Então, eu queria só dar essa palavra, porque esse sempre é um assunto que traz para as pessoas um incômodo, né? Uhum. Um incômodo. E, às vezes, a pessoa até já é salva, e fica querendo, não, Deus não pode fazer isso, Deus não pode... Aqui, Deus faz o que Ele quer, só. Então, não esquenta a cabeça, não, que Ele é amor, Ele sabe o que faz e está tudo certo. Essa sua palavra, chefe, eu acho ela muito pertinente, porque eu costumo dizer o seguinte sobre isso, que a fé e a razão, elas andam e devem andar lado a lado. Mas chega um determinado momento que a razão não vai mais. E aí a gente continua com a fé. E nós temos realmente... Oi? Não. Aí quando não dá mais para caminhar junto, a gente fala aquela palavra muito própria da igreja pentecostal. Fica com esse mistério, irmão. Fica com esse mistério. E a gente realmente tem que descansar nesses atributos de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é justo. Então nós temos que descansar e saber que Deus ele não vai fazer injustiça, ele não pode se contradizer, ele não pode ser um Deus injusto, né? E o próprio texto que nós lemos, Deuteronômio 29, ele fala sobre as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, mas aquelas que não são reveladas, elas pertencem a Deus. Então tem coisas que a gente tem que descansar mesmo no Senhor e falar, Deus, eu não entendo como isso aqui funciona, mas eu te agradeço porque eu sei que o Senhor me escolheu e isso é maravilhoso. E eu vou seguir a sua ordem, porque
É isso que muita gente realmente fala, então não precisa pregar o evangelho. Precisa, porque a Bíblia manda a gente pregar. Deus mandou. Igual manda a gente orar, não é? Deus sabe todas as coisas, mas manda a gente orar. Então nós oramos. Manda a gente pregar o evangelho, nós pregamos. E a gente descansa aí realmente na justiça, no amor, na bondade de Deus, né? Senão também começa a surgir outras perguntas que não acrescentam nada, tipo, mas a criancinha, a partir de quando ela é inocente, ou ela é culpada, ou aquela pessoa, o índio que nunca ouviu. Aqui, descansa na justiça, descansa no amor de Deus, está tudo certo, entendeu? Senão a gente fica meio perturbado. Essa parte final aí sua, quando vocês falou que a igreja é o reflexo de Cristo no mundo, em outras palavras é isso, né? Quer conhecer Jesus, tem que olhar para a igreja, né? Mas aí é o seguinte, e aí só para a gente pensar, né? Como é que o mundo tem visto Jesus pelo óculos da igreja, né? Aí é só para nossa reflexão, né? Porque, na verdade, nós estamos vendo dias confusos, complexos. Nós somos igreja enquanto pessoas, mas fazendo parte também de uma congregação. E nós temos que realmente refletir, né? Jesus. Eles têm que olhar para a igreja e ver Jesus, né? E é isso que eu, sinceramente, busco na minha vida e na vida da CPC. Eu quero que as pessoas olhem para mim, olhem para a CPC e falem assim, cara, Jesus está ali, Jesus é assim, entendeu? Então, essa é uma busca aí incessante minha, assim, pessoal, espero que seja de cada um, que cada um as pessoas possam olhar para nós e falar assim, Deus existe, Jesus existe, é só olhar para a vida do Miraca. Você quer saber se Deus existe? Olha para a vida do Miraca, né? É um homem de Deus aí. Você quer saber se Jesus existe? Olha para a vida da Denise, olha lá, né? Então, olha para a vida do Erlon. É assim que nós devemos viver, gente, né? Que as pessoas olhem para nós, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, amém. É assim, Silverinho passou, o cara olha para o Silverinho, glória a Deus, maravilha. Olha o Silverinho, glória a Deus. André está andando assim na rua, o pessoal olha, glória a Jesus, olha que pessoa, né? Então, é isso, gente. É mais ou menos por aí. Pronto, falei. Amém, amém. Sim, esse é nosso objetivo, né? Então, pessoal, mais alguém quer comentar? Perguntar? Aproveita que o Nelson e o Marcelo estão aqui, ó. Pergunta difícil, eu mando tudo para eles. Os dois vestidos azul hoje, né? Vestida azul. Minha sorte. Sua sorte então mudou. Nós já estamos mergulhando na essência do livro, já na introdução. Deus restaurando a sua criação, as suas criaturas, e nos tornando uma nova humanidade restaurada e que vai refletir a imagem do Criador. Quando a ênfase de que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, lá de Romanos capítulo 8, versículo 29, novamente se apresenta nessa introdução. A graça vem para restaurar aquilo que foi distorcido no propósito e no projeto de Deus como humanidade e agora como igreja. Sempre uma experiência comunitária, sempre uma experiência de povo, sempre uma experiência de tentar refletir a imagem de Deus, não só individualmente, como pessoas restauradas pela graça, mas também como comunidade, como uma igreja que vai sendo restaurada pela ação de Deus para refletir a presença de Deus, como o Marcelo colocou agora. Então, eu só completo ou acrescento ou reforço aquilo que já foi bem colocado nessa primeira exposição, né? Nós estamos
mergulhando no coração do livro. Nós somos esta nova humanidade, ou deveríamos refletir essa nova humanidade que andava, segundo, nós vamos ver isso no capítulo 2, né? Segundo o espírito da desobediência, que andávamos outrora nas transgressões e pecados, mas agora, pela graça, nós vamos sendo novamente restaurados na imagem que Deus nos compartilhou, nos emprestou quando nos criou. Amém. Obrigado, Nelson.